Irmãos, a paz e a graça a quantos invocam o nome santo de nosso Senhor Jesus. Em Romanos 2, 4 a 5, fala-se do coração impenitente, aquele que não se arrepende. Irmãos, o Evangelho do Reino, a nova aliança, ela nos assegura bênçãos e salvação. Entretanto, exige amor a Deus, fidelidade e obediências. É o que está lá em João 14, 15. Os que me amam são os que guardam os meus ensinamentos. Assim veremos hoje que a essência do Evangelho é o arrependimento e que o resto é apenas decorrência, pois é a mais indispensável condição para não incorrermos na ira de Deus. Aqui estamos falando do coração impenitente, aquele que não se arrepende, conforme está lá em Romanos 2,5. Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribui a cada um segundo o seu arrependimento. Visto assim, não nos parece preocupante, pois acreditamos que se matássemos, roubássemos ou prejudicássemos alguém, certamente nos arrependeríamos. Mas é aí que está o problema, pois tal como existe no grego a palavra metanoia, exclusiva para expressar o tipo de arrependimento do qual o Evangelho do Reino nos fala, não se trata de arrepender de atitudes óbvias e até criminosas, pois aí estaríamos falando apenas do remorso, que muitas vezes até leva pessoas a suicídios, sem contudo produzir nenhuma transformação de caráter. Ao passo que o verdadeiro arrependimento espiritual, o do arrependei-vos, este independe de qualquer ocorrência externa, pois nos faz arrepender de nossa própria natureza intrínseca, para a partir daí sermos considerados gradativamente novas criaturas, com uma nova mente e novas atitudes. É a metanoia, isto é, um tipo de autorreprovação que, em forma de tristeza e autodecepção, desce de nossa mente para o nosso coração, nos causando vergonha e desaprovação conosco mesmo. É a metanoia, efeito do arrependimento eficaz, diferenciado do remorso. Por exemplo, conforme está lá em Mateus 27, 5, na noite em que Jesus foi traído, Judas sentiu remorsos e suicidou. Mas Pedro, em Mateus 26, 75, após jurar fidelidade ao Senhor e em seguida negá-lo por 3 vezes, também se viu como traidor. Só que, ao invés do suicídio, arrependeu-se. Chorou amargamente e reconheceu que aquele homem afoito e autossuficiente, que gostava de aparecer com suas atitudes impetuosas, sentiu que muita mudança teria que acontecer em sua alma, pois não demorou muito para até a liderança da igreja de Jerusalém, ele passou para Tiago, que nem foi discípulo de Jesus e que só se converteu após a Pentecostes. Mas Pedro verdadeiramente se arrependeu. Arrependeu-se de si mesmo e, na sua primeira pregação a uma multidão, ele enfatizou, conforme está lá em Atos 2:38, o arrependei-vos. Pedro virou outro homem. Se aquebrantou, aceitando a importância dos conhecimentos de Madalena, como também se viu repreendido por Paulo, lá em Gálatas 2:11. Irmãos, é muito importante entender bem, a nova criatura que se resulta a partir do arrependei-vos, por não se tratar de arrependimento externo e objetivo, mas de natureza íntima e subjetiva. Pois pasmem que a primeira pregação de nosso Senhor Jesus não foi amar a Deus, nem amar o teu próximo, ou mesmo sobre misericórdias, mas sobre o arrependei-vos, conforme está em Mateus 4:17. Amados, não há salvação alguma para os impenitentes, aos que não se arrependem, conforme ênfase dada pelo ministério de João Batista, que unicamente antecedeu a Cristo para lhe preparar o caminho, batizando pessoas com água e pregando incessantemente o arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Irmãos, o rigor sobre o impenitente é impiedoso, pois vejam, conforme está em Romanos 2, de 4 a 5, desprezas a tolerância e longanimidade de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que ele conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu arrependimento. Irmãos, a ira de Deus sobre os
impenitentes é tão rigorosa que Jesus Cristo demonstrou isso, segundo Mateus 11, de 20 a 24, ao se referir às cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Pois nessas cidades importantes naqueles dias, Jesus fez grande número de milagres e pregações, mas sem arrependimento algum, tal como em Sodoma, Jesus as amaldiçoou com a ira de Deus, que conforme constatações arqueológicas de hoje, delas não se restou senão ruínas, simbolizando para nós a ira de Deus sobre quem não se arrepende. Então, além de saber o sentido da palavra, temos que também saber onde ela se aplica a cada um de nós. Naturalmente, impenitentes que somos, pois somos muito mais voltados para justificar a nós mesmos, nos defendendo e acusando mutuamente, do que aceitarmos o quanto tudo seria muito mais fácil e agradável a Deus encarar a vergonha de admitir erros, para pedir perdão e até chorar amargamente, como fez Pedro em Mateus 26, 75. E isso é assim desde o início de nossa história espiritual. Deus não se dirigiu a Eva para lhe passar instruções, mas Adão, em Gênesis 3, 12, achou muito mais fácil imputar culpa à sua mulher do que admitir sua fraqueza, arrepender e pedir perdão a Deus. Igualmente, Caim, em Gênesis 4,16, preferiu sair da presença de Deus do que admitir o seu crime. Arrepender e pedir perdão seria a solução. Semelhantemente, ao longo de todo o Velho Testamento, vimos na natureza impenitente do judeu transformar uma etnia inicialmente escolhida como povo de Deus em um povo amaldiçoado, que nunca se arrependia de matar os vários profetas que os aborrecia, ao levar a eles mensagens de Deus. Do mesmo jeito, jamais se arrependeram de haver decapitado João Batista ou crucificado Nosso Senhor. Mas, pelo contrário, continuaram perseguindo cristãos da igreja primitiva por mais 300 anos. E, mesmo agora, continuam impenitentes, com o coração rancoroso, fazendo aquilo que judeu gosta, judiar, praticando genocídios lá na Palestina. Mas, quanto a nós, resta-nos o arrependimento intrínseco e subjetivo, a metanoia, como indispensável para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, segundo Hebreus 12, 14. Num constante realinhamento com a verdade divina, que resulta na purificação espiritual. Por exemplo, pular carnaval, beber, fumar e prostituir não é crime. Entretanto, se o Espírito Santo nos convence em espírito, então, se o fizermos, estaremos pecando. Assim, o pecado não é mais apenas algo contrário à natureza de Deus, mas passa a ser também algo contrário ao nosso próprio, à nossa própria nova natureza espiritual, cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Desse modo, criminosas ou não, são inúmeras as atitudes e maus pensamentos que o Espírito Santo nos convence a não esconder debaixo do tapete, mas deixar fluir e vir à tona. Por exemplo, lembranças de algo mal resolvido lá no passado, como fatos vergonhosos, ocultos, que como um espinho na carne, incomodam nossa consciência, até que haja o arrependei-vos, para daquilo nos libertarmos. Pois pode ser várias maldades resultadas de antipatias, intolerâncias, invejas, cobiças e ainda ações da concupiscência dos olhos, como fetiches e lascívias sexuais. Conclusão, o arrependimento vai muito além do sentir remorsos por matar ou por roubar, pois foca principalmente a nossa transformação ao dar um novo pendor ao nosso coração, pois o arrependei-vos busca regenerar o homem interior, resultando em santificação, mas não sem antes operar mudanças de mente e de coração, pois sem o arrependei-vos, nossa tendência é sempre orgulho e egocentrismo. Meditem e preguem. Até o nosso próximo encontro.